Olá amigos e amigas do AgroConnection, estamos de volta hoje aqui do Kansas para falar sobre a safra americana. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar seu like, que assim você recebe informação no momento que ela vai para o ar. Sem muitas delongas, vamos agora falar já sobre o milho plantado aqui nos Estados Unidos, que numa média geral está 6% acima daquilo que é a média dos últimos 5 anos. Nós estamos com atualmente 81% do milho plantado aqui nos Estados Unidos. Vamos dar destaque aqui para dois estados: Iowa, que é um dos estados que mais produz milho aqui nos Estados Unidos, que tem 8% a mais do que a média dos últimos 5 anos, e também o Missouri, que está com 14% a mais de milho plantado em relação àquilo que foi a média dos últimos 5 anos. Em relação à área de milho emergida, nós temos também o Missouri despontando com 88% e tem um gradiente bem interessante para se olhar. Eu vou pedir aqui para o nosso editor circular o estado do Kansas, Nebraska, Dakota do Sul e Dakota do Norte. Conforme você vai avançando do centro do país para o norte, você vê que tem uma menor emergência, e a diferença na temperatura é o que afeta essa emergência. Conforme mais para o norte, mais frio vai ficando. Agora, já em relação à soja, e aqui sim a gente vê diferenças muito grandes. Eu particularmente conversei com alguns produtores que estavam plantando muita soja. Um deles inclusive falou que players importantes aqui, produtores grandes aqui no Kansas, já tinham plantado toda a soja. Nós estamos no momento com 66% da soja plantada nos Estados Unidos, aquilo que é 14% maior do que a média dos últimos 5 anos. A gente pode dar destaque aqui para o estado de Iowa, com 84% plantado, Illinois também com 85% plantado, dois estados extremamente importantes na produção de soja, e o Missouri também com 74%. É legal de falar sobre o Missouri, que assim como para o milho, como eles estavam 14% à frente, no ano passado, na mesma época, o Missouri tinha 35% da soja plantada. Esse valor hoje é de 74%, então uma diferença muito grande. O tempo bom, vamos dizer assim, colocar entre aspas, com poucas chuvas aí que a gente teve no mês passado, ajudaram muito o produtor a conseguir plantar. E nesses últimos dias agora também tempo muito bom por aqui para plantar. A gente teve aquelas chuvas na semana passada e retrasada, que foi um planta e para, mas agora com o solo carregado de água, umidade muito boa, os produtores seguem fazendo plantio em ritmo forte, e isso explica um pouco do porquê dessa diferença. Em relação à soja emergida, a gente tem aí Missouri e Illinois com 54% e 57% respectivamente de soja emergida. Umas perguntas muito frequentes que a gente tem recebido agora é em relação a prognósticos de seca aqui nos Estados Unidos. O que a gente pode falar é que nesse momento o solo definitivamente está carregado com água. As chuvas nessas últimas semanas ajudaram muito para isso. Para quem nos acompanha já sabe que a gente fala que a argila aqui ela é diferente, uma argila 2:1, ela tende a segurar um pouco mais de umidade na subsuperfície. A gente vê muitas vezes o solo rachado na superfície, extremamente seco, mas logo abaixo você já encontra umidade. E esse é o cenário do momento. Você está vendo aí agora o mapa de seca de milho, e a gente consegue ver que tem o riscado vermelho, ele passa principalmente aqui pelos estados do Kansas, também do Nebraska, e corta o meio do Missouri, pega um pouco do lado oeste de Iowa. Essas são as áreas onde teoricamente a gente tem mais seca. Sempre lembrando que Nebraska conta muito com a irrigação, o oeste do Kansas, lá perto do Colorado, que também planta milho, também conta com irrigação. Então isso deve afetar muito mais o lado oeste de Iowa, o leste do Kansas e também partes do Missouri, que são players importantíssimos na produção do milho. Isso que a gente vê no momento. Vamos aguardar o que vem pela frente. Agora a gente sabe que tem previsões de chuvas mais esporádicas e não tão frequentes como no passado. Esse próximo mapa é o mapa de soja, muito semelhante ao mapa de milho. A única coisa que muda aqui, a gente consegue ver os tons de verde, a produção de soja ela se concentra em área parecida com o milho, mas com algumas pequenas diferenças, por isso a gente traz os dois mapas para ser observado. É importante falar que 25% da área de milho está experienciando algum tipo de seca e 19% da área de soja também está sentindo algum tipo de seca. Vamos aguardar aí os próximos capítulos para ver como esse mapa se desenvolve ao longo da growing season.
Agora, para finalizar o nosso vídeo, a gente vai falar um pouco sobre como foi a chuva nos últimos 7 dias. Você consegue ver nesse mapa aí que a gente teve chuvas interessantes aqui mais no centro do país. O Kansas recebeu chuvas muito boas, importantíssimas aí para tentar dar um suspiro naquele trigo que é um dos piores lá desde os 1920, 1930 aqui no Kansas. Não se sabe hoje se a gente vai conseguir atingir cerca de 60% daquilo que era esperado em termos de produção. A gente também vê um pouco de chuva mais no lado leste dos Estados Unidos, que receberam aí entre 40 e 50 milímetros de chuva. Agora é importante olhar esse mapa aqui, que é o mapa dos próximos 7 dias de chuva. E a gente vê aqui pela coloração branca, circulado aqui, principalmente o cinturão do milho, a gente vê que não tem nenhuma previsão de chuva, nada para os próximos 7 dias. Porém, quando a gente começa a chegar um pouco mais ao lado oeste do cinturão do milho, a gente vai falar aí do Missouri, a gente pega o estado de Nebraska e Kansas, que estão circulados aqui, a gente já consegue ver que tem uma chance de chuva de cerca de 20, 30 até 40 milímetros podem acontecer nesses estados. Muita chuva vai se concentrar nos estados norte do Texas, também lá no Cabo da Frigideira de Oklahoma, no lado mais oeste do Kansas, divisa com o Colorado, onde é esperado um pouco mais de chuva, cerca aí de 50 milímetros, 60 até 70, dependendo da situação. E essa chuva vai se estendendo, ela começa lá no Texas e ela vai subindo praticamente como uma tripa até os estados lá das Dakotas, tendo chuva também na Dakota do Sul e na Dakota do Norte. Por último, mas não menos importante, o preço do milho hoje, quarta-feira, dia 24 de maio, está em $5,82 o bushel e a soja a $13,34 o bushel. E a gente sabe que o clima aqui dos Estados Unidos agora nessa safra vai controlar muito esse preço. Aguardemos aí para ver como vai ser essa flutuação. Falado em relação geral aos Estados Unidos, agora eu vou chamar o Alexandre, direto de Nebraska, para trazer mais informações sobre o que tem acontecido por lá nessa semana. Fala amigos e amigas do Oil Connection, passando então para dar o update aqui de Nebraska, situação muito boa para plantio, tá? A gente tem tido dias secos, né, o que tem facilitado aí as operações de plantio, de aplicação dos herbicidas pré-emergentes também, alguma coisa de adubação, né, que se faz principalmente no trigo, né? Essa época, alguma coisa de nitrogênio, finalizando aí os manejos do trigo, o próprio herbicida também, né? Já que é um ano que o trigo está mais atrasado aqui para nós aqui em Nebraska, foi muito seco. Bom, a gente tem falado o quão difícil tem sido para o trigo, né, em Nebraska, Kansas, né, estados aqui da região das Grandes Planícies. Vamos dar uma falada sobre o que a gente vê aqui no campo, então venham comigo. Pessoal, esse primeiro cenário onde a gente não tem nenhuma cobertura de solo, dá uma olhada na expressão de Amaranthus palmeri que está acontecendo aqui. Olha a quantidade, é um tapete de Amaranthus palmeri que está vindo aqui nesse campo, tá? Eu estou bem surpreso, na verdade, com essa população, tá? E tem aumentado a cada ano, né? É importante a gente não deixar sementar. Mas claro, aqui não existe nenhuma competição, a gente ainda vai plantar o milho e botar o pré-emergente com herbicidas de pós também para controlar essa população. E vamos ver o que acontece. Vamos dar uma olhada ali no centeio, ver se a gente acha uma pressão parecida. Estamos aqui no centeio, vamos dar uma olhada, vamos puxar aqui. Olha só como está bem mais limpo aqui, a gente mal e mal acha alguma planta daninha aqui no meio, nessa biomassa de centeio bonita, né? A gente vai achar uma que outra. Então, essa cobertura aqui fazendo a competição para essa emergência do cedo aí da Amaranthus palmeri. É sempre bom lembrar que o Amaranthus aqui emerge de maio até agosto. Então é uma planta muito de difícil controle por essa questão, além de produzir muita semente. Ficamos por aqui, valeu, até semana que vem. Olá amigos e amigas do Oil Connection, passando aqui mais uma vez para reportar os estados de Iowa e Missouri. No estado de Iowa, que as condições estiveram excelentes para o plantio durante essa última semana, já que praticamente não houveram chuvas. O plantio de milho já chegando aí em 97% concluídos. Isso é um avanço de cerca de 14% em comparação com a semana passada e já um avanço de 8% na comparação com a média dos últimos 5 anos. E o plantio de soja também avançou cerca de 15% nessa última semana, já chegando em 84%. Já no estado do Missouri, as chuvas não colaboraram muito com o plantio durante essa semana. Tivemos uma média de 19 milímetros no estado, com máximas de até 68 milímetros em algumas regiões. Por causa disso, como vocês puderam ver nos dados apresentados pelo Carlos,
O plantio de milho só avançou 1%, mas o plantio de soja ainda avançou 12% na comparação com a semana passada. O plantio de soja que já está cerca de 37% adiantado na média dos últimos 5 anos. No geral, mesmo com a ocorrência de algumas chuvas por aqui, o que a gente pode observar é que as condições para o plantio ainda estão muito boas, intercalando entre plantio e a ocorrência de algumas chuvas que vem alegrando bastante os produtores por aqui. E vamos ficando por aqui com as atualizações dos estados de Iowa e Missouri. Um abraço a todos e semana que vem voltamos com mais atualizações. Muito bem, a gente vai ficando por aqui com mais uma atualização semanal do AgroConnection sobre a safra americana para você. Mais uma vez, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e continuar nos acompanhando. Lembre-se também que temos o nosso podcast, você acompanha lá no Spotify, a gente tem entrevistas 2 vezes por mês, a gente coloca tudo lá para você ficar ligado com o que tem acontecido de mais atual no mundo do agro. A gente vai ficando por aqui e como você já sabe, stay tuned!